eu queria perguntar para você que é eleitor do Bolsonaro, você que foi o eleitor do Bolsonaro, você que foi lá nas urnas e apertou o 17. Você mesmo e você mesma que é eleitor, eleitora do Bolsonaro e assiste a esse canal por algum motivo. De todos os problemas que a gente tem nesse país, e eles não são poucos, de todas as coisas que a gente sabe que a gente precisa arrumar no nosso país, entre elas estava acabar com a educação. Quando você votou no Bolsonaro, você pensou, o problema é que a gente gasta muito dinheiro com a educação no Brasil? Foi para isso que você elegeu Jair Messias Bolsonaro? Porque se foi, a gente precisa conversar. E se não foi, a gente também precisa conversar. O presidente que vai a público para dizer que no Brasil não existe racismo. Um presidente que não estuda minimamente o país que ele governa, não estuda minimamente os dados sobre o país que ele governa. Ele não precisa disso. Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. Curte esse vídeo aqui, compartilha, se inscreve nesse canal. Hoje viemos aqui nesse vídeo para falar de um assunto bem sério, que é sobre educação e sobre o nosso atual governo, o governo Bolsonaro. O que vem acontecendo é que desde o início do mandato do Bolsonaro e até antes do mandato dele, o que ele vem fazendo é promover um ataque à educação brasileira, um ataque aos professores, um ataque às instituições públicas de ensino, um ataque às universidades. Ele vem colocando o povo, as pessoas, contra os professores e contra a Universidade Pública Federal do Brasil. Assim. É muito preocupante quando a gente tem um governo que faz isso, né? Quando a gente tem um governo que é inimigo da educação pública brasileira. Principalmente quando esses ataques estão baseados em mentiras. O Bolsonaro disse em uma entrevista que as universidades públicas não promovem pesquisa e que as pesquisas estão concentradas no Brasil em universidades particulares. E isso é mentira, é simplesmente mentira. A maior parte da concentração de pesquisa, e pesquisas muito importantes sendo realizadas no Brasil, estão nas universidades públicas. E ele vai a público para dizer justamente o contrário. E aí ele vem a público também para dizer através do Twitter, afinal para ele o Twitter parece ser uma plataforma oficial do governo, né? Para dizer que ele vai descentralizar as verbas destinadas à filosofia e à sociologia. E aí a gente ficou se perguntando o que é esse descentralizar, uma vez que as verbas nunca foram centralizadas nas faculdades de sociologia nem de filosofia. Começou-se a questão de que nas universidades só tem balbúrdia, e que nas universidades os alunos não estudam, e que nas universidades os professores não ensinam, e que é tudo sobre doutrinação, né? E aí agora a gente está se deparando aí com um corte de 30% do orçamento das universidades. E é importante explicar para vocês sobre a questão do corte também, porque aí ficou a questão de 30%, 3,5%? A questão é que de todo o dinheiro que é destinado para as universidades, existe uma parte da verba que o ministro pode mexer, né? O ministro não pode mexer em pagamento dos professores, tem várias coisas que o ministro não pode mexer, aposentadoria ele também não pode mexer, mas a parte que ele pode mexer, que é a parte de pagar a luz, pagar a água, pagar terceirizados, essa parte ele pode mexer e é nessa parte que ele vai cortar. E dessa parte que ele vai cortar corresponde a 30%. E aí no início ele disse que eram 3 universidades só, por balbúrdia, o que ele classificou, e aí depois ele disse que eram todas as universidades que iam sofrer com esse corte. Em toda essa questão, o que muito me preocupa é ver pessoas, ver na verdade a nossa população brasileira contra as universidades e contra a educação, sabe? Você vai ler comentários e as pessoas dizendo que as pesquisas que são realizadas nas universidades são inúteis, sabe? Gente, é importante vocês entenderem que o fato de você não entender aquela pesquisa exatamente não significa que ela não seja útil.
Eu peguei alguns comentários aqui de pessoas que são a favor desse corte, né? Um desses comentários é assim: nós temos um monte de alunos recebendo bolsa para fazer pesquisas como o rolezinho no shopping influencia a sociedade, e outras mais sendo financiadas por nós, que tenho certeza que os mais pobres que financiam não têm interesse e retorno algum com isso. No fim das contas, temos que dar cada vez menos dinheiro público para as universidades e mais dinheiro privado, e o dinheiro público ser investido devidamente no ensino básico. Concordo com o que foi feito, porém não da forma que o presidente falou. E aí a pessoa coloca aqui que a pesquisa, falando do rolezinho no shopping, que ela não impacta a vida dos mais pobres. E é justamente a vida dos mais pobres que essa pesquisa impacta. Quando a gente fala de rolezinho, quando a gente fala dos shoppings no Brasil, a gente está falando de lugares que pessoas pobres não entram. Que pessoas pobres, quando entram sabendo que não são bem-vindas. Quantas pessoas pobres e pessoas negras não entram em determinados lugares, porque mesmo que aquele lugar não tenha nada escrito que ela não deveria entrar ali, ela sabe que aquele lugar não é bem-vindo para ela. E qual é o movimento social que acontece para que a gente saiba que determinados lugares não nos querem lá? Que nós não somos bem-vindos em determinados shoppings, em determinados espaços. E como a questão do rolezinho impacta diretamente nisso, ou seja, escancara diretamente isso. Pessoas pobres, pessoas humildes, que são cerceadas de entrar em diversos lugares, de consumir diversas coisas, e quando entram são maltratadas, são marginalizadas, não são atendidas, essas pessoas são as principais impactadas por uma pesquisa como essa. Vocês percebem? O fato de fulano não entender a pesquisa porque ele não estuda sobre isso, porque ele não se interessa sobre isso, porque ele não se interessa por questões raciais, ele não se interessa por questões sociais, ele não se interessa pela desigualdade brasileira, o fato dessas pessoas não se interessarem não significa que essas pesquisas não são importantes e não significam que elas não impactam a vida das pessoas. A gente precisa entender a sociedade que a gente vive se a gente quer mudanças. Não é com engenharia que a gente vai entender a sociedade que a gente vive. Engenharia é importante? É. Medicina é importante? É. Medicina veterinária é importante? É. Física é importante? É. Mas sociologia é muito importante. Entender a sociedade que a gente vive é muito importante. Entender os mecanismos que a gente articula diariamente para que as coisas no nosso país não mudem, para que a corrupção não acabe, para que as desigualdades continuem as mesmas. Se a gente quer avançar, é muito importante. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil, a ANDIFES, disponibilizou um painel com dados do contingenciamento de verbas nas universidades federais. E aí, de acordo com esse levantamento, o bloqueio dos recursos varia de 15,82% dos recursos discricionários, ou seja, aqueles recursos que não são obrigatórios, como ocorreu na UFJF, a Universidade Federal aqui de Juiz de Fora, e a 53,96% na Universidade Federal do Sul da Bahia. 53,96%. Isso aí é o quê? Pois é. Cortou tudo. Quando a gente está falando dessa verba, a gente está falando desde não ter papel higiênico no banheiro, sim, não ter sabonete para lavar a mão, não ter dinheiro para pagar terceirizado, técnico, até não ter dinheiro para bolsa, não ter dinheiro para pesquisa. Até igual essa pesquisa. Não ter dinheiro para manter laboratório. Esse levantamento aqui da ANDIFES fala, ainda por cima, que além de tudo isso, de todos esses fatores que a Maristela citou, podem e vão ocorrer, além disso, 398 mil vagas e 5.118 cursos estão ameaçados em razão dessa retenção de verbas. Aquela pessoa que não tem condição de pagar uma universidade particular para poder estudar, né, e que aí por isso vai para a universidade pública, não vai ter condição de continuar se mantendo. Porque como é que você se mantém, por exemplo, num mestrado da vida, mesmo que seja numa graduação, sem bolsa nenhuma? Pois é. Você vai e trabalha, só que aí se você trabalha, muitas vezes você não tem tempo para estudar. Como que você faz? Eu posso dizer com toda certeza que
O tempo que eu me mantive na graduação, eu consegui me formar nos 4 anos previstos, porque eu tive auxílio durante todo o ano. Sim. Auxílio alimentação, auxílio com bolsa e auxílio com transporte. Durante os 4 anos que eu estive na universidade, assim. Isso foi essencial para que eu conseguisse me manter na universidade até o fim, para que eu conseguisse completar a minha formação. Né, porque o presidente, o ministro da Educação, né, viraram e falaram que a preocupação deles é com o ensino básico. E aí é o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino técnico. O superior, tá bem. E essa dicotomia entre ensino básico e ensino superior é falsa. Primeiro, porque eles anunciaram cortes no ensino básico também. Segundo, que não é cortando do ensino superior que você vai privilegiar o ensino básico. Cara, a gente tem que ter verba, a gente tem que pensar na nossa educação como um todo. Porque se você se forma para o ensino básico, você se forma para quê? Você se formou no ensino básico. E aí quando você vai para o ensino superior está sucateado. Mas a ideia é que o pobre não vá para o ensino superior. Sai do ensino médio, vai trabalhar e não pensa em mais nada. Mas é isso que eu tô falando. Por isso que essas pessoas não estão nem aí. Sabe, essas pessoas que estão concordando, elas estão concordando porque elas não querem mesmo que a gente esteja na universidade, que a gente tenha oportunidades melhores mesmo na vida. Eu fico pensando muito no papel da universidade nisso tudo, assim. Infelizmente, a universidade sempre foi um lugar para poucas pessoas. A universidade sempre foi um lugar onde poucos conseguiram entrar, assim. Eu sou uma das poucas da minha família que estudou numa universidade federal, por exemplo, sabe? Se eu for pensar na família por parte da minha mãe, eu sou a primeira, de fato. Então, a gente tem muitas pessoas no Brasil que realmente não sabem o quanto as universidades federais são importantes para a nossa vida, sabe? Que não sabem que elas são impactadas diretamente com tudo que é feito na universidade, assim. E, em parte, isso tem a ver com a universidade também, que sempre achou muito bonito ter um discurso centralizado em si mesma. Esse distanciamento. Falar para os seus próprios docentes e discentes, falar de uma forma que a população não entendesse, sabe? Não divulgar o que está sendo feito, ou só divulgar, porque um professor foi para Harvard, porque um professor para os Estados Unidos. Não, a gente tem pesquisas feitas aqui no Brasil, nacionais, que impactam diretamente na nossa vida, sabe? Sobre a questão dos genéricos, por exemplo, sabe? É questão de plantio. Se você tá vendo, se você tá aí na sua casa, sentadinho, assistindo ao YouTube, assistiu a esse vídeo aqui, antes você tava assistindo outro, depois você vai assistir mais um, e aí você tá assistindo sem ter que pagar pro Google para isso, sem ter que fazer uma assinatura, é porque tem pesquisas falando sobre o impacto que isso aqui que a gente faz, que é comunicação social, o impacto que isso tem na sua vida. E aí, como tem essas pesquisas mostrando que esse impacto é real, aí a publicidade vai lá e coloca dinheiro aqui. Aí você consegue clicar e assistir na sua casa. Sabe? São diversos estudos sendo feitos no Brasil e no mundo inteiro. Nenhum país desenvolvido cresceu sem educação básica, sem educação superior. Nenhum país desenvolvido cresceu. Nenhum país desenvolvido cresceu sem pensar na sua sociedade, sem estudar a sua sociedade, sem entender os mecanismos pelos quais a sua sociedade pode ser melhor, pode crescer. Sabe? Quais os problemas que a gente tem de verdade no Brasil? Se você é uma pessoa pobre, né, e que tá ainda apoiando esse cara, defendendo esse cara, você toma cuidado. Porque enquanto você tá defendendo ele tá querendo pisar em cima da sua cabeça. Ou, na verdade, ele tá pisando. Porque a reforma da Previdência vai fazer exatamente isso. Né? Aí agora vai lá e corta essa verba aí das universidades. E aí ele vai e fala em entrevista lá nos Estados Unidos, porque nem aqui ele estava no dia da manifestação, né? E aí ele vira e fala que os manifestantes, que eram professores, que eram alunos, que eram cidadãos brasileiros, sabe? Querendo lutar por algo melhor, revoltados com essa situação que a gente está vivendo. Ele vira e fala que todas essas pessoas são idiotas úteis, massa de manobra. E a questão deste governo, que é um governo que acusa todo mundo de doutrinação, é um governo que justamente quer acabar com o pensamento crítico. Sim. E quer acabar com todo mundo que discorda deles. Então, quando o ministro acusa a universidade de balbúrdia, ele está acusando as universidades de não pensar como ele, de não pensar como o presidente.
O que o Bolsonaro quer com isso é fazer com que as universidades, os reitores, as pós-reitorias fiquem constrangidas diante dessas ameaças, desses cortes. Que as pessoas se calem. E até nisso dos reitores ele vai mexer também. Né? Ah, quer escolher reitor. Até nisso quer escolher gente, reitoria. O que está acontecendo debaixo dos nossos olhos é muito sério. É que o Brasil, escuta, o Brasil vai se tornar uma ditadura de novo. Vocês escutem. Olha tudo que esse cara tá fazendo. Ele tá cortando todos os pilares da democracia. Quem discorda dele é corte. Olha isso, é tirar cara. verba, é constranger, a ponto de a pessoa ficar com medo. E agora? Eu não sei pra onde a gente vai, não. Eu sei que vai dar muito ruim. Muito ruim mesmo. Em 4 anos, vocês imaginam como é que o Brasil vai estar, gente? Um presidente que diz que não tem nada para construir, o que ele quer é desconstruir. O presidente que está aí para destruir o que já foi feito. Sobrar? É isso que a gente quer, era essa mudança que vocês queriam. Desmoronar não, tudo. Acabar com a universidade, acabar com institutos federais. Então, mas é muito bom. Por quê? Porque quando ele largar, né, sair da presidência daqui a 4 anos, não vai ter sobrado nada. E aí a gente fica um país sem educação. Um país sem universidade. Um país sem pesquisa. Gente, então, deixem aí nos comentários, né, a opinião de vocês sobre esse assunto. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam nesse canal, passem no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha para nos ajudar, passem nas nossas redes sociais e voltem aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando tem vídeo novo aqui, tá bom? Um beijo. A gente espera vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau. Aposta quanto que vai ter comentário assim, mas e o Lula? E o PT? Foda-se.